Oi, meus amores! Esse vai ser o terceiro vídeo da série de vídeos em conversa que eu venho trazendo aqui pro canal. Como eu estou criando o hábito de gravar vídeos, então essa foi a forma mais confortável que eu me senti motivada a gravar. E o tema do vídeo de hoje é sobre como é difícil quando a gente inicia no design. Eu acho que não só no design, como em qualquer profissão é muito difícil, mas especialmente no design. E sempre que eu abro caixinha de pergunta no meu perfil, muita gente tem dúvida de como conseguir os primeiros clientes, como fazer um perfil que atraia clientes. Acho que o BO é esse, de ser designer, é sobre clientes. No fim, às vezes a gente pode até não ter o melhor design do mundo, não ter o trabalho mais encantador do mundo, mas sabendo atrair clientes, a gente tem um pote de ouro na mão. Quando eu iniciei em uma agência. E pra mim conseguir a vaga foi assim, muito aleatório, nem eu sei como eu consegui. Eles pediram meu portfólio no Behance e aí eu tinha acabado de fazer 30 artes no Canva, umas artes muito feinhas, gente. E essas artes eram pra um cara que tava vendendo infoproduto. Ele mexia com tráfego pago e tal. E aí eu lembro que a gente fez até um memoji dele. Pra quem não sabe, memoji é aqueles emojis do iPhone que a gente cria todo o rostinho em 3D. Acho que hoje em dia as pessoas nem usam mais. Fui, peguei esses memoji dele e fiz as artes no Canva e publiquei no meu portfólio, que era o meu primeiro projeto. Eu lembro que essas 30 artes ele me pagou R$150. No Orkana, o site que eu disse pra vocês que eu iniciei a tentar vender meus serviços, eu vi uma oportunidade de trabalhar na agência. Tinha esse trabalho no meu portfólio e o rapaz lá da agência gostou. Eu acho que ele também precisava de um designer com urgência, porque assim, com certeza tinha gente melhor do que eu. E acabou que eu fui contratada. O primeiro mês de teste era 1.500 e o restante dos meses era R$2.000. A partir desse momento, que já foi o segundo mês meu aprendendo design, eu não tive tanto esse conflito de achar clientes, porque eu já estava nessa agência, então eu fiquei assim mais segura. Só que eu tive muita dificuldade de aprendizado nesse primeiro momento. Eu não sabia fazer um design bonito, eu não tinha um senso de, não, isso tá bonito, ou então é isso que esse cliente quer, porque depois de um tempo a gente vai absorvendo o comportamento ou o padrão de cada cliente, principalmente quando a gente pede uma referência. Olha, me envia uma referência do que você gosta, aí eu já sei completinho o que o cliente quer, com que tipo de design ele tá acostumado. Só que quando a gente tá aprendendo, a gente não sabe. Então, tudo é muito difícil. Fazer um design bonito é muito difícil. Prospectar cliente é muito difícil. Conversar com o cliente até ele fazer o pagamento, confiar no serviço é muito difícil. Então, assim, passando por essa fase de aprender o design e de criar ali o conceito do que é bom, do que é bonito, eu sofri demais. E eu lembro que nessa agência, sempre para aprovar as artes, eles fizeram um grupo. E esse grupo tinha umas 4 pessoas. Passava pela avaliação dessas 4 pessoas a arte, gente. Imagina, 4 pessoas vai gostar da mesma coisa? Então sempre tinha alteração. Mas eles eram assim, bem tranquilos até, às vezes ajudavam, às vezes enviavam imagens PNG. Na época eu nem sabia pesquisar, não pagava nenhum banco de imagens, então era necessário. Aí eu ia alterando até que os 4 chegavam num consenso e postava a arte. Então assim, no início, pra aprender foi uma barra muito pesada. Só que quando eu tava mais ou menos já, depois de uns 2 meses nessa agência, eu comecei a prospectar pelo Facebook. Eu vi alguém no YouTube falando que o Facebook era um lugar muito bom de prospecção. E aí, o que eu fazia? Eu pegava e aí eu fazia umas imagens lá, em formato A4, como se fosse uma apresentação. E aí colocava lá, portfólio social media. E eu pegava todas as artes que eu tinha feito na época no Canva e colocava como se fosse umas 6 artes, assim, nesse portfólio de social media, formato A4, postava no Facebook. Tem bastante grupos, né? Hoje em dia eu não mexo mais, mas na época eu tinha muito grupo. E eu colocava, gente, esse é meu trabalho, foi criado para agência de marketing digital, quem quiser conferir meu portfólio, eu colocava o Behance, e aí eu também colocava o link de orçamento, colocava meu número. E aí, gente, vez ou outra, alguém me mandava mensagem querendo solicitar um orçamento e tudo mais. Eu ficava segura porque eu já estava na agência, e vez ou outra alguém me pediu um orçamento por essas publicações que eu publicava recorrentemente no Facebook. Só que depois veio outro problema, que era precificação, conversar com o cliente. Quando a gente inicia alguma coisa, tem essa questão de insegurança. Então eu era muito insegura para passar o meu preço. Pra mim, eu preferia que a pessoa
eu falasse o preço, tipo assim, olha, eu tenho R$ 20 pra te pagar por uma arte, você vai fazer? Eu faria, porque eu tava começando, eu queria trabalhar, então assim, eu faria. Preferia que a pessoa me passasse o orçamento do que eu dar um preço e aí perder o cliente, então eu tinha muito medo disso. Até eu aprender precificação também foi um longo tempo. Então, assim, fora da agência, eu cobrava valores baratinhos, R$ 20, R$ 25 por arte. Aí no final desse primeiro ano, trabalhando como designer, tinha acabado de aprender o Photoshop, eu cobrava R$ 30. Que eu já achava assim, meu Deus, eu tô cobrando R$ 30 por arte, que tudo. Porque era uma evolução, né, gente? Só que assim, aquela questão, sempre tendo que provar que eu sabia fazer o design, sempre tendo que enviar o meu portfólio, sempre tendo que escutar as pessoas quererem arte teste. Ai, não, pode enviar com a sua logo, e aí se eu gostar eu pago e etc. Só que no começo a gente tá sujeita a passar por isso, porque realmente a gente acaba tendo tempo, acaba não tendo cliente. Pegar e fazer uma arte teste naquele momento onde eu não tinha clientes, era algo válido, né? Pelo menos eu tava treinando e poderia ir pro meu portfólio. Só que atualmente, onde eu já tenho uma base de cliente, onde o meu tempo realmente já tem um valor, acaba sendo inviável. Eu acho até uma falta de respeito, uma ofensa quando alguém me pede algum tipo de arte teste, porque já tem portfólio, já tem trabalho validado, meu próprio Instagram, então fora de cogitação. Para conseguir cliente, no começo, veio muito pelo Instagram, muito mesmo. Então, às vezes as pessoas me perguntam sobre prospecção passiva e eu não tive essa parte, mas eu sei que funciona, eu sei que a gente pode pegar, refazer o post de um cliente, enviar no direct e falar: oi fulano, eu refiz esse post, podemos conversar, podemos estruturar o teu perfil. É uma opção super viável, mas eu nunca fiz porque a partir do momento que eu comecei no Instagram, eu tive uma demanda muito alta e muito boa de gente me procurando e acabei não precisando fazer essa prospecção passiva, mas que eu sei que funciona, então não é um assunto que eu posso aqui falar para vocês com propriedade. Só que daí eu tive outro problema, eu não sabia conversar, né? A pessoa me pediu um orçamento, eu não sabia direito o que responder. Eu não tinha proposta comercial, que foi uma coisa que eu fiz depois. E aí eu fui percebendo que a minha proposta comercial não estava convertendo, porque eu usava a proposta comercial pronta, em 1920 por 1080. Esses formatos são formatos para computador. E aí depois eu pensei, não, eu tô mandando uma proposta comercial em um formato que nem é agradável da pessoa ler no celular. Aí eu refiz a minha proposta comercial e deixei em formato mobile. E isso converteu muito, gente, muito. É um segredo de como eu convertia bem os clientes, porque a maioria dos designers, pelo menos nessa época, 2022, 2023, mandava proposta comercial em 1920 por 1080, que é o formato de computador. E isso dificulta a visão da pessoa para ver os preços, para ver suas artes, para ver tudo. E aí foi uma coisa que eu adaptei para mim, fazer a proposta comercial no formato mobile. E deu muito certo. Sempre que eu enviava a minha proposta, as pessoas queriam trabalho. Obviamente que sempre tem gente que vai só para perguntar, que não fecha o projeto, mas às vezes é questão do orçamento do cliente fechar com outras pessoas por preferir o trabalho de outras pessoas. Isso é perfeitamente normal. A gente não vai agradar a todos e tá tudo bem. E são barreiras que a gente vai superando com tempo e experiência. Então, assim, acho que o primeiro gargalo que a gente enfrenta é realmente saber fazer um design. Porque não é fácil você ser criativo, você ter senso do que é bonito ou não, você tem que ter referências, tem que ter passado por pessoas falando: olha, isso tá legal. E eu já passei muito por isso, principalmente nas agências. Olha, que não tá alinhado. Olha, eu tô vendo um pedaço do corte do negócio aqui. Olha, esse cabelo dessa mulher não tá bem recortado. Já passei muito por isso. E aí eu fui criando um senso do que era bonito, do que realmente era um trabalho profissional. Mas isso, gente, é só com a experiência. Depois vem a questão dos clientes. Hoje em dia eu vejo muita pessoa desenhando de agência, mas eu respeito muito porque me ajudou bastante. É um trabalho meio pesado, né? Mas assim, a gente aprende demais, tanto a trabalhar em equipe como a realmente fazer o design, né? Porque você fica o dia inteiro fazendo várias artes, então você vai aprender a fazer. Para quem tá começando, é uma ótima forma de superar a barreira de não saber, de não ser criativo. E depois os clientes, saber conversar. A pessoa te pediu o orçamento, você conversa, chama a pessoa pelo nome, pergunta pra ela que ela já tem a copy, pergunta pra ela do prazo da demanda, fala que o preço é esse, se for necessário oferece um desconto por ser o primeiro serviço, oferece um over delivery, fala que você vai fazer versão feed, versão history, sem cobrar nenhum adicional, fala que você vai dar uma arte ou que você pode melhorar a bio ou os destaques da pessoa se ela fechar o pacote que você tem. Faz a proposta comercial em formato mobile, e é muito
interessante. Hoje em dia eu quase não uso proposta comercial, eu tô meio que parando de fazer design para as redes sociais, mas eu acredito que ainda é bem viável pra gente utilizar uma forma prática e rápida e bonita de dar o preço, né? Não só jogar o texto ali na conversa e falar esse é o meu preço. Bom, tirando essas questões de não saber fazer um design bom, de não saber conversar com o cliente, de ter demorado para pegar a experiência, outra dificuldade que eu tive bastante foi fazer networking. Apesar de ser uma pessoa aparentemente comunicativa, eu sou muito fechada, então eu tenho muito medo de estar incomodando, eu tenho muita vergonha de ficar perguntando e eu sei que isso é errado, mas eu não gosto, eu sempre acho que eu tô incomodando, até pra, sei lá, fazer uma collab com alguém que eu admiro. Eu tenho vergonha, gente, e se a pessoa não quiser e aí eu incomodei? Enfim, isso é uma personalidade minha e eu sei que networking nesse meio que a gente trabalha é muito importante, porque uma pessoa te recomenda, os designers não podem pegar todos os serviços existentes no mundo, então eles vão te recomendar, eles vão ter você ali na fila de espera deles, mas eu tenho um certo problema ali em realmente me conectar, em conversar de forma mais profunda, eu tenho muito medo de estar incomodando, e aí é uma coisa, é uma barreira que até hoje eu não superei. Tem o meu sócio, que é o Luan, né, mas tirando ele, assim, as outras pessoas, o mercado, eu sou meia travada, assim. Não que eu não goste ou não queira fazer networking, mas é porque realmente eu tenho uma personalidade mais travada. Pensando bem agora, refletindo, fazendo esse vídeo é uma coisa que eu quero melhorar esse ano, em 2025 também. Fazer mais networking, me comunicar mais, porque é muito importante e eu não perco nada com isso. As pessoas estão compartilhando da mesma jornada, com os propósitos muito parecidos e com histórias também muito parecidas. Enfim, eu tenho que parar com esse medo de conversar e de estar sempre incomodando. Eu acho que eu compartilhei todos os problemas que eu tive no meu início, inclusive que eu ainda tenho, né? Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários coisas que vocês se identificaram, coisas que vocês também veem como problemas, para contar mesmo as dificuldades pessoais de vocês. Vou responder todo mundo. Obrigada para quem viu o vídeo até aqui e um beijo!